Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como fazer a montagem desse kit Xeon. Então aqui o que a gente tem? Temos então um SSD de 1 TB. O processador que a gente vai montar vai ser esse Xeon 2690V3. Esse Air Cooler, 16 GB de RAM, 4 pente de 4 GB. Essa fonte aqui Rio Toro de 600 watts, uma placa X99 e uma placa de vídeo RX 580. Vou colocar também esse cooler auxiliar aqui para dar uma ajuda nele. E vamos montar tudo nesse gabinete aqui, que é um DK100 da Dark Flash. Então vamos começar a montagem. Então voltando aqui, eu separei só as peças essenciais, que a gente vai fazer uma pré-montagem aqui. Vamos ver se ele está funcionando. Se o que estiver funcionando perfeitamente, a gente parte para a montagem completa no gabinete. Então vamos começar aqui pela placa-mãe. Separar essas coisas aqui. Vamos abrir a caixa dela. Ela vem com um espelho, suporte para prender o air cooler, vem um cabo SATA que a gente não vai usar porque vai usar o SSD. E aqui tá ela, aqui é a nossa placa-mãe. Tirar ela da embalagem aqui. E vou fazer a montagem aqui por cima da caixa mesmo, que a gente vai fazer primeiro uma pré-montagem para ver se ela está funcionando perfeito, para poder partir para o gabinete. Deixa ela aqui. Então vamos começar aqui colocando as memórias. Eu escolhi aqui 4 pente DDR4 da HyperX. Então vamos colocar elas aqui no suporte. Para encaixar aqui é bem simples, é só olhar, ela tem um lado que é maior e o outro menor, a gente vai colocar o lado menor para cima. Sempre conferir se ela vai encaixar aqui, nessa travinha que ela tem. Encaixou sem fazer muita força, travou aqui, a gente já sabe que ela está encaixada no lugar certinho. Agora vem para outra e assim faz com todas elas. Pronto, a parte da memória RAM está finalizada, agora vamos para o processador. Aqui a gente vai precisar ter bastante cuidado, porque qualquer movimento aqui a gente pode estar danificando os pinos do processador, e se acontecer isso já era a placa, então a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Para liberar o suporte aqui, então a gente libera primeiro essa trava aqui, liberei ela. Agora a gente já pode soltar essa outra desse lado também. Tá pronto, agora levanta com bastante cuidado isso aqui. E agora a parte que a gente mais vai ter que ter cuidado para tirar a proteção dos pinos aqui. Então com bastante cuidado a gente levanta. Sem arrastar, puxando para cima para evitar de fazer contato com esses pinos, porque eles são bem sensíveis. Se amassar um desses aqui, se você não conseguir desentortar, você vai perder a placa, então tem que ter bastante cuidado. E agora a gente vem com o processador, cadê ele aqui? Vem com o processador e nele a gente tem uma indicação de como que vai ficar o encaixe. A gente tem essa setinha aqui que tem que coincidir com a setinha que também tem na placa. Essa aqui a gente tem aqui, ó, tá vendo aqui? Esse é o indicador dela. Então a gente vai colocar e ela vai ter que, a setinha para cima. Pronto. Encaixado aqui, setinha indicado na posição da placa, seta do processador com a seta da placa-mãe. A gente percebe que ele está bem fixo. Ele encaixou essas travinhas que tem aqui, tá vendo aqui? Sem ficar nada em falso. Então aqui tá tudo certo. A gente já pode fechar
essa parte. E agora a gente vai fazer o inverso. A gente vai fechar primeiro essa trava da direita. Travei aqui. E agora a gente vem. Fechado aqui. Agora a gente vem e fecha a trava da esquerda. Agora é só passar um álcool aqui no processador. É bom sempre passar antes de passar a pasta térmica. E colocar o air cooler. Então eu vou fazer a limpeza. Eu peguei aqui um pedacinho de papel com um pouco de álcool isopropílico e vou passar aqui no processador para garantir que a gente vai tirar todo o resto de gordura que possa ter ficado, até mesmo do contato com a mão ou alguma sujeira que tenha, que nem aquele adesivo que estava... Aquele adesivo não, aquela impressãozinha que tinha, pode ser que atrapalhe um pouco no desempenho, então eu vou tirar. Tirar também o excesso aqui do pó que saiu. Pronto, tirei aqui. E agora a gente vai partir pro air cooler. Ele tem esse adesivo aqui. A gente vai tirar ele, é muito importante tirar. Passar um pouco do álcool isopropílico para tirar a cola que possa ter ficado. Pronto, tá limpinho. Então agora a gente vai montar a base. A base dele vem dentro da caixa do air cooler, vem essa base aqui. Então a gente vai montar a base aqui. Vou usar essa que veio no air cooler mesmo. O lado de baixo aqui que tem essa trava vai ficar para baixo. E a gente vai encaixar ela aqui. Esse aqui ele ficou bem apertado nas memórias, mas ainda assim ele encaixa. Então vou colocar ele aqui, tá preso. E agora a gente vem com os parafusos. São 4 parafusos. Eu vou apertar com a parafusadeira aqui, mas pode apertar tranquilo na chave de fenda. Não precisa apertar muito. Tá pronta a parte da base, então vou aplicar agora a pasta térmica. A pasta térmica que eu vou usar vai ser essa daqui. Ela veio no air cooler mesmo. Qualquer coisa eu posso até trocar por uma de melhor desempenho depois, mas a gente vai usar essa aqui mesmo. Pelo menos para testar. Aplicar aqui. Eu gosto de espalhar pelo processador para garantir que não vai ficar nenhum ponto faltando. Tem gente que gosta de fazer só um pinguinho no meio, mas aí isso aí é de preferência de cada pessoa. O importante é que ela não fique faltando. Então espalhei bem aqui, vou colocar mais um pouquinho no centro para garantir que vai preencher 100%. Ficou um pouquinho feio, mas a gente vai apertar aqui e não tem problema. Então agora com o dissipador aqui, precisa prender ele nessa base. Eu vou começar prendendo a parte de cima e venho com a alavanca de baixo para finalizar. Conectar aqui então nessa primeira trava de cima. Pronto, prendi aqui a parte de cima e agora é só travar na parte de baixo também. E precisa fazer uma certa pressão para encaixar, que tem essa trava aqui, ela funciona como uma mola, então está encaixado aqui. Agora só precisa conectar o conector dos ventiladores. Vou conectar ele aqui nessa onde está indicado CPU fan, que é esse aqui. Finalizado então essa parte do processador, agora vamos para o SSD, esse aqui de 1 TB. Ele vem assim, ele já vem com um parafuso próprio dele, mas como na placa-mãe já tem também, eu vou usar o próprio da placa-mãe mesmo. Para instalar eu tenho aqui dois slots M2, como essa placa-mãe não especifica, tem algumas que são um slot só para placa de Wi-Fi e outra para SSD normal. Como essa aqui não está especificando, então pode ser em qualquer uma. Eu vou usar essa aqui de cima mesmo e vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse parafuso aqui.
Tirei o parafuso. E agora com esse SSD, a gente vê essa parte aqui para coincidir com o encaixe da placa-mãe. Ele encaixa meio assim para cima mesmo, no momento de encaixar ele fica para cima. Aí depois você vem aqui e vem com o parafuso e aperta. Tem que olhar se o parafuso, se o SSD dele não está torcido. Nesse caso aqui ele está certinho, então só parafusar. Pronto, então aqui finalizei, ele está retinho, não está torcido, então tá perfeito. Parafusei o parafuso dele aqui. E agora só falta, a gente tem que colocar também essa bateria, que as placas-mãe importadas da China não vem com bateria. E se montar ela sem, vai ficar perdendo a hora toda vez que desligar o computador. Agora só precisa colocar a fonte e testar se o kit está funcionando. Se estiver funcionando, a gente já parte para a montagem no gabinete. Agora então vamos conectar a fonte. Eu vou ligar ela aqui, mas vou deixar ela desligada na chave para poder fazer essa conexão. Tem essa conexão aqui que é a principal da placa-mãe, ela é bem fácil de encaixar. Só colocar aqui e apertar. E agora tem a do processador, que tem que tomar bastante cuidado, que ela pode ser confundida com a do processador, pode ser confundida com a da placa de vídeo, que é bem parecido, mas se você conectar a da placa de vídeo, vai danificar a sua placa-mãe. Então, aqui os conectores de energia do CPU é esse daqui, são 2 de 4 pinos. Eu vou juntar eles aqui e conectar na placa-mãe. Pronto, então a parte da placa-mãe está finalizada, essa conexão. Esse aqui é o processador e essa aqui é a alimentação principal da placa. Agora eu vou colocar a placa de vídeo e vamos ligar aqui. A placa de vídeo está aqui embaixo, vou pegar ela. Vou abrir aqui para vocês verem. A placa de vídeo que a gente vai montar é essa aqui, é uma RX 580 da Gigabyte. Aqui a placa. Então aqui eu vou tirar essa proteção do slot PCI Express e encaixar ela aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é soltar essa trava, apertar ela para baixo para poder colocar a placa de vídeo. Encaixou ela aqui, apertei um pouquinho, tá pronto. Agora a gente vai ter que conectar o conector de energia. Ele vem marcado aqui PCI Express, o conector da fonte. E essa é o 6+2, então tem que conectar ele aqui. Com a parte do pino para cima. Eu vou conectar ela aqui na placa. Pronto, aqui tá tudo finalizado a montagem, então agora é só ligar a fonte e ligar e ver se vai funcionar. Aqui para adiantar, então eu conectei os cabos do mouse, teclado e da placa de vídeo aqui no monitor. Então vou ligar ela pelo conector aqui direto mesmo e ver se vai funcionar. Essa placa aqui ela vem um padrão invertido daquela que é comum de a gente encontrar, mas é bem fácil também de identificar. É o mesmo padrão, só que ele está virado de ponta cabeça. A gente sabe então que depois desse pino que está faltando, esses dois primeiro aqui é o de start, do PWR, que faz iniciar a placa-mãe. Então vou encostar nele aqui e a placa já deve ligar. Ligou aqui. Agora vamos esperar para ver se vai dar vídeo na tela. Demorou um pouquinho, mas deu vídeo aí. Já deve aparecer a qualquer momento. Ela tá ligada. Demorou um pouquinho para aparecer. Pronto, ele apareceu essa tela aqui porque tá sem nenhum sistema operacional instalado. Vou tentar reiniciar aqui e entrar na BIOS. Pronto, consegui entrar na BIOS aqui então. Vou verificar se ele reconheceu tudo.
Já consegui ver ali que ele reconheceu minhas memórias. Tá 16 GB. Vamos ver se tem alguma configuração para ver. Hardware monitor, vamos ver se não está esquentando. Processador 23 graus. Tá marcando ali a RPM do processador, do cooler do processador. Então aparentemente está tudo 100%. Agora vamos então tirar a placa de vídeo e finalizar a montagem aqui no gabinete. Agora que a gente identificou que já está funcionando tudo 100%, então vamos desmontar ela aqui, vamos tirar a placa de vídeo para poder estar montando no gabinete, direto no gabinete. Então aqui só tirar o cabo da fonte, tem que apertar essa travinha aqui para desbloquear ela. Tirei. E agora para remover a placa de vídeo da placa-mãe, a gente tem que soltar essa trava que tem aqui. Essa travinha que tem aqui para poder soltar a placa de vídeo. Então, com a chave de fenda aqui, uma chave Phillips, melhor dizendo, eu apertei ela para baixo e soltei a trava. Soltei a trava, então agora é só puxar ela para cima e saiu tranquilo. Então, aqui está a trava que eu falei, a gente empurra ela para baixo para poder desbloquear, para poder soltar a placa de vídeo. E aqui eu vou tirar os cabos. Já podemos então montar direto no gabinete. Vou tirar também esse conector da fonte. Tá aqui. Eu não preciso desmontar mais nada, do jeito que tá aqui é o jeito que vai montar no gabinete. Isso já ajuda bastante na montagem, deixar já com SSD, a memória RAM, processador e o dissipador, que vai ajudar bastante na hora da montagem lá no gabinete. Então agora eu vou mudar a câmera para poder mostrar o gabinete. O gabinete que a gente vai montar, como eu já tinha mostrado, é esse daqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é soltar essa tampa de vidro para evitar que ela quebre por algum motivo. E vamos trabalhar na parte primeira, que é a parte da fonte. Vou soltar esses dois parafusos, tirar essa tampa, fazer a instalação da fonte. Tirei a parte de vidro, então já soltei também esses dois parafusos aqui da parte de trás. Para tirar a tampa, só puxar ela para trás que ela já sai. Aqui agora vamos instalar a fonte, então ela vai ser instalada aqui nesse espaço. E aqui para instalar ela com a parte do fã virado para baixo, a gente vai colocar ela aqui. Encaixada ela no lugar, agora é só apertar os parafusos, são 4 parafusos. Geralmente vem na fonte ou tem no gabinete também. Tem aqui no caso esse saquinho que vem no gabinete, ele vem com alguns parafusos. Vou ver até se não tem na fonte. Aqui, como veio o parafuso da mesma cor do gabinete, eu vou usar eles então. São 4 parafusos. Eu vou parafusar agora. Então aqui está pronto, a fonte está fixada no lugar já. Os 4 parafusos já estão apertados. Eu vou só jogar os fios aqui para trás, porque vamos trabalhar agora na parte da placa. Vou só encaixar esses fios aqui para ele não ficar atrapalhando o fechamento da tampa. Esse aqui eu posso até deixar ele para cá, que a gente vai usar. Esse daqui é do CPU, vai em cima. Deixar mais ou menos aqui só para conseguir fechar a tampa mesmo. Depois a gente dá uma organizada melhor nesses cabos. Aqui então, agora eu vou fechar a tampa de trás para poder virar o gabinete sem cair tudo. Para encaixar a tampa aqui também, só colocar ela, apoiar ela no lugar. Opa, tem que ver se não tem alguma coisa atrapalhando. Vou chegar eles para cá. Eu não vou usar agora, só para poder virar mesmo o gabinete. Então apoia a tampa aqui em cima e empurra para trás, tá?
Agora travou. Eu vou colocar os parafusos para ela não cair, para poder virar o gabinete. Parafusei a tampa do fundo aqui. Agora eu vou virar ele e vamos começar a fazer a montagem da placa-mãe. Posicionar ele aqui. E agora, para montar a placa-mãe aqui no gabinete, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se todos os suportes de parafuso estão no lugar certo. Aqui então são 6 parafusos que a placa-mãe tem. Esses daqui já estão certos. Tem um aqui e outro aqui. Porém, como essa placa-mãe é menor, o suporte dela veio aqui embaixo, os outros dois últimos. Só que essa placa-mãe eu vou precisar então colocar um aqui e outro aqui. Para fazer isso então, o ideal seria usar uma chave sextavada que nem essa aqui. Deixa eu ver se consigo focar. De 5 milímetros. Ela encaixa perfeito aqui e só parafusar lá na base. Mas como eu sei que é difícil que alguém tenha esse tipo de chave em casa, também pode usar um alicate universal, segurando ele assim e evitar de deixar escapar para não ficar marcando muito a base do parafuso, suporte, melhor dizendo. Então aqui agora a gente vem e parafusa ele na base. E aqui não pode apertar muito porque a base do gabinete ela é bem fraquinha, então se apertar muito ele vai acabar espanando. Então tá pronto aqui, parafuso fixado na base. Agora a gente coloca o espelho, é muito importante não esquecer disso, senão tem que desfazer tudo para colocar ele. É bem chatinho de fazer isso. Agora a gente vem e tira ele daqui. Tem que ver se não tem alguma coisa para tirar, no caso esse aqui a placa de rede ela vem fechada, a conexão do cabo de rede, então a gente tira ele aqui. Pronto, agora é só fixar ele no gabinete e vir com a placa-mãe. Pronto, o espelho colocado, agora a gente vem com a placa-mãe e coloca ela aqui. Lembrando que são 6 parafusos, então tem que procurar se eles estão aqui, os 6. E os parafusos que vamos colocar na placa-mãe vai ser esse daqui, então. Ele tem a rosca bem fina. E antes de colocar é interessante testar na base para ver se é esse mesmo e evitar de estar estragando por colocar parafuso errado. Então eu percebi que é esse mesmo aqui. E agora vamos parafusar então os 6 parafusos da placa-mãe. Acabei percebendo que uma das bases do parafuso ficou sem colocar, então vou ter que tirar ele aqui e trocar a base de lugar. Esse daqui ele não tá, a base dele não tá no lugar certo, então vamos tirar ele aqui e vamos passar ele para baixo. Eu tinha colocado na mesma altura do outro ali, mas ele é um pouco mais para baixo. Então tirei ele aqui, eu vou colocar no furo de baixo. Pronto, agora já deve estar certo.
verificar aqui. Então agora sim, deu para ver que as 6 bases estão colocadas no lugar certo, agora é só apertar os parafusos. Aqui também não precisa apertar muito, é só encostar e dar um leve aperto. Evitar de apertar muito para não estragar a placa-mãe. E acabar espanando a base do gabinete também, que é bem sensível. A coisa que ajuda bastante é usar também uma chave magnetizada, que a gente não vai precisar ficar segurando o parafuso aqui com a mão, que é uma coisa bem chata. Então uma chave magnetizada ajuda bastante na montagem. Tá finalizado então a fixação da placa-mãe, ela tá bem fixa aqui, bem segura, e tá os 6 parafusos tá colocado no lugar certo. Então agora o próximo passo vai ser colocar os ventiladores auxiliares aqui em cima. Eu vou estar usando esses dois aqui, a conexão é direto na fonte, então não vai ter contato com a placa-mãe, mas tem alguns modelos que são até mais eficientes, que dá para controlar a velocidade, que vai ser ligado aqui na placa-mãe. Vamos agora então fixar esses cooler auxiliar aqui de cima, são 4 parafusos para cada. Então vamos começar aqui. Passar o conector dele lá para o outro lado, que ele vai ligado direto na fonte. Que eu vou virar o gabinete para facilitar. Eu coloquei a tampa de trás, mas na verdade podia até ter deixado sem, que ia facilitar bastante. Agora já fixei a placa-mãe no lugar, já fixei os cooler auxiliar, então agora vamos colocar a placa de vídeo no lugar. Para conectar ela eu vou abaixar a trava aqui e vou também tirar essa base aqui, esse suportezinho para poder colocar os parafusos da placa de vídeo. Não esquecer de tirar também o suportezinho de baixo, no caso essa placa pega dois espaços, tem que tirar ele aqui, senão ela não vai encaixar mesmo. Eu tirei aqui então, agora ela vai encaixar perfeito. Pronto, encaixou. Agora é só parafusar esses dois parafusos daqui do suporte, um aqui e o outro aqui embaixo. E o suporte que usa ali para a placa de vídeo é esse daqui. Então vamos parafusar ele no lugar. Pronto, então, placa fixa no lugar. Agora já posso colocar a base aqui de fora. Tá aqui, fechadinho, bonitinho. Agora é só conectar o conector de carga Só conectar o pino da placa de vídeo aqui. Conector da fonte, melhor dizendo. Agora então eu vou ter que abrir a parte de trás para poder soltar os conectores. Deixa em pé mesmo.
Agora aqui atrás eu já consigo puxar o conector do ventilador auxiliar. E aqui no cabo SATA eu vou ligar eles então. Tá pronto a parte do ventilador. Vamos separar aqui os cabos que vai ser usado. Esse aqui é o cabo do processador. Ele vai ser ligado na parte de cima, então vou deixar ele aqui, passar ele por aqui. O cabo SATA eu não vou usar mais, então já vou guardar eles tudo aqui. Agora o conector da placa, o principal. Vou tirar tudo aqui para ficar melhor, para achar o que eu vou usar e depois eu vou guardando. Esse aqui é o conector Esse aqui é o conector de energia da placa de vídeo. Eu vou passar ele aqui por baixo. Esse aqui é o conector principal da placa-mãe. Vou passar ele aqui. E agora eu vou fazer a ligação deles aqui. Como vocês já viram, para conectar a fonte na placa-mãe é só encaixar aqui, é bem fácil. E agora então conectar o conector do processador aqui no canto. Ele fica aqui no canto de cima. E agora vamos ligar a placa de vídeo também. O conector da placa de vídeo é esse daqui, ele é de 6 pinos, então a gente vai precisar juntar esses aqui. 6 não, melhor dizendo, é de 8 pinos, né? Agora sim, a gente vai juntar esses pinos aqui para ele ficar com 8. E o conector aqui da placa de vídeo, geralmente ele vem escrito aqui, ó. Esse aqui tá escrito aqui PCIe. Normalmente o do processador também ele vem escrito CPU, mas no caso desse aqui não vem escrito nada, mas dá para saber, porque se esse é o da PCI Express, aquele lá obviamente só pode ser o da CPU. A gente conectou aqui e agora é só fazer a conexão do painel frontal. Agora a gente vai fazer a conexão dos cabos do painel frontal. Vamos começar aqui pelo mais fácil, que é o cabo USB 3.0. Eu vou levantar ele aqui, só para passar para o lugar certo. Passei lá por trás. E aqui não tem erro, é só precisa olhar essa trava aqui. Ele tem umas travinhas, não sei se dá para ver aqui. E a gente vai encaixar ele aqui nesse conector. Não tem como errar porque o encaixe é único, se tiver errado ele não vai encaixar. E aqui conectei, ele encaixou bem fácil. Não sei, não deu para ver na câmera, estava virado. Vou fazer de novo. Encostei aqui, apertei, tá pronto. Agora vamos fazer as outras conexões. Vamos fazer o do áudio. Pode passar nesses furos aqui o que tiver mais perto para facilitar. E esse aqui ele tá escrito, o conector tá escrito áudio, HD áudio, vou ver se dá para ver. Aí. E agora a gente vai conectar ele aqui na placa-mãe. O que a gente precisa observar antes de conectar é o padrão dela aqui, ele tem esse pino faltando bem aqui no meio. E a gente vai procurar então um que seja bem parecido com esse aqui na placa. Bem parecido não, ele tem que ser exatamente igual. Então dá para identificar que ele está aqui. Esse é o conector de áudio. O pino que está faltando ele é para baixo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar um zoom para ver se fica melhor. Bom, tá aqui então o conector de áudio. Tá aqui então o conector de áudio já foi colocado no lugar, ele não encaixa de outro jeito, só encaixa do jeito certo, porque ele tem aquele pino faltando justamente para isso. E agora então vamos fazer a ligação do USB frontal
2.0. Ele também segue aquele mesmo padrão. Tem um pino faltando e a gente vai procurar ele aqui na placa. Na placa deu para ver que ele tá... Deixa eu mostrar melhor aqui. O conector da placa vai ser esse daqui. Eu vou ligar ele. Na placa-mãe a gente pode ter mais de um conector USB, então a gente vai procurar um aqui e conectar. Pronto, então encaixei ele aqui. O encaixe foi perfeito também. E agora então a gente vai montar o LED e os botões de liga, desliga e reset. Agora então vamos fazer a conexão do painel frontal. Temos aqui então o botão de liga e desliga. Tem aqui o reset, o LED do HD e o LED Power. Então vou virar ele aqui para facilitar. Vou chegar um pouco mais perto. Aqui então vamos começar pelo botão de ligar. Ele é esse aqui, Power Switch. Vai ser nesse preto aqui, essa conexão preta. Ele fica do lado desse pino que está faltando. E o embaixo dele vai ser o de reset. Aqui o reset, ele vai exatamente no lado contrário da onde vai ligado o botão de ligar e desligar. Tá aqui, não sei se deu para ver, mas ele tá exatamente embaixo ou em cima, na verdade, aqui do conector do botão de ligar e desligar. Então agora vamos conectar os conectores do LED. Temos aqui o HD LED e o Power LED. O HD LED ele vai ser ligado nesse conector laranja aqui. O positivo dele vai ficar aqui para a direita, vai ficar para fora, para a parte de fora da placa. Conectei aqui, o lado positivo fica para cá. E agora só sobrou o Power LED. Power LED é a mesma coisa. A gente vai achar aqui o positivo e o negativo. O positivo ficando pro lado de fora da placa-mãe. E agora o outro é o negativo. Pronto, conectado aqui. Tá finalizado então a montagem do painel frontal. Agora é só organizar os cabos e tá tudo certo. Tá finalizado então a montagem de todos os cabos. Agora o que a gente vai precisar fazer é só organizar os cabos e fechar o gabinete. E aqui então ficou toda a parte da bagunça, como vocês estão vendo. Então vamos tentar dar uma organizada nisso daqui para ficar mais bonito. Finalizado aqui então, deu uma organizadinha. Essa parte não precisa se preocupar muito, ela não precisa ficar bonita, até mesmo porque ela vai ficar fechada. Aqui é mais tomar cuidado para não ficar nada aqui em cima da placa-mãe e ter espaço suficiente para a tampa fechar. E então, finalizada a montagem, eu dei uma organizada aqui nos cabos e ficou assim. Eu acho que ficou legal, um resultado bom, tá bem organizado. E uma coisa que eu queria comentar antes de finalizar os testes é a questão dos coolers. Esse daqui, por padrão, geralmente a gente coloca o cooler do CPU puxando daqui para fora, que vai jogar no caso nessa grade, mas nesse caso eu tive que fazer o contrário, porque esse gabinete ele não tem nenhuma entrada de ar por aqui. Toda a entrada de ar dele é nessa fresta que fica aqui entre o vidro e o gabinete, e então por isso eu preferi que o ar entre por aqui e saia por aqui. Ele vai sair também por esses cooler auxiliar que eu coloquei aqui. Ele tá puxando por baixo e jogando para cima. Então tá aqui.
Vou mostrar ele. Tá aqui. E o do CPU, assim, tá invertido. E então, finalizada a montagem, estou fazendo alguns testes aqui. Deixei em stress test tanto no processador quanto na placa de vídeo. Já tem aí mais de 30 minutos. Testei também o SSD, a velocidade dele, como vocês podem ver, tá aí. Eu não estou rodando o Windows através dele, estou rodando aqui pelo meu HD externo, mas só para saber a velocidade dele, que tá tudo funcionando 100%. Depois eu vou fazer a instalação nele, obviamente. Mas agora só para ter um teste do sistema, para ver como ele está se comportando aí, estabilidade, se funciona tudo certinho. E também testei aqui as portas USB, como vocês podem ver, tá tudo funcionando 100%. As portas USB frontal, ver se eu consigo mostrar. Tá aqui 5 volts, vou passar para essa aqui, 5 volts também. 5 volts. Também testei essas conexões aqui do fone e microfone, tá tudo funcionando 100%. As USB traseira também, tá tudo 100%. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.